O Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar ao Senhor. Peça ao Espírito Santo nessa noite, que Ele seja claro, objetivo, e se revele de forma verdadeira e real para a sua vida. Paizinho amado, nessa noite, obrigado por esse culto, por cada membro, cada convidado que chegou nessa noite. O Senhor os trouxe, porque há uma agenda do Senhor para com a tua igreja. Que essa seja uma noite, Pai, onde haja uma liberdade do teu Espírito nesse lugar, para realizar o querer e o efetuar dele. Que a tua vontade seja realizada nesse lugar. Tira desse ambiente toda a distração. Não deixe, Pai, que nada roube a nossa atenção e o nosso foco, mas que o nosso coração se dobre, se volte para o Senhor, e que o Senhor possa hoje, de forma tão cirúrgica, alcançar as nossas vidas. Pai, que a nossa mente, o nosso coração, Deus, mantenha-se fixo naquilo que o Senhor tem para falar. Revela a tua verdade através da tua palavra. Nos leva a experiências sobrenaturais nesse lugar, Pai. Que não seja só um culto qualquer, mas que seja uma noite marcada pelo Senhor para marcar as nossas vidas, Pai. Nós queremos ter experiência contigo. Nós queremos a tua face sendo revelada. Nós queremos a manifestação do teu Espírito nesse lugar. Espírito Santo, eu te convido, assume o teu lugar. Tu és o pastor principal dessa noite. Tu és a fonte de toda a verdade, de todo conhecimento, de toda a revelação do Pai para a tua igreja. Então que eu possa, Senhor, me esvaziar de mim e me encher da tua presença, sendo um canal de bênção sobre a tua igreja nessa noite. Pai, que eu diminua ao ponto que o Senhor cresça e que a tua vontade se estabeleça. No nome do Senhor Jesus, em crê, diga amém. Irmãos, essa semana eu vim orando, pedindo ao Senhor uma palavra. E a palavra soou dentro do meu coração em forma de uma pergunta. O Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Quem é Jesus para ti, Alex? E isso ficou martelando, né? Eu poderia ter dado uma resposta rápida, mas eu sei que o Espírito Santo estava me levando a uma reflexão. Se de fato eu conheço a Cristo. Irmãos, eu acredito que não existe um nome mais conhecido na face da terra do que o nome Jesus. Yeshua, Cristo, Messias. Assim como a Bíblia é o livro mais lido, isso nos traz o entendimento de que o nome mais conhecido é o nome de Jesus. Porém, conhecimento que muitos, ou se não a maioria, tem acerca dele, não descreve muitas vezes quem ele é de fato. Então logo eu entendo que ouvir falar de Jesus não define se alguém conhece dele. Se a Bíblia é o livro mais lido, logo eu entendo que a história de Jesus, que a teologia, que é uma ciência que estuda a Bíblia, é um instrumento usado para trazer conhecimento e ensinamento. Então
Então muitos talvez estão dentro de uma faculdade ou fazendo alguns cursos ou dedicando tempo acerca de conhecer por meio da palavra de Deus, da Bíblia, acerca de Jesus. Então eu chego a dizer que informação acerca de Jesus, talvez muitos de nós temos de sobra. Talvez aqui muitos conseguiriam fazer uma palestra para apresentar Jesus. Mas a pergunta do Espírito Santo não tinha a ver com uma informação apenas, mas com uma verdade que foi revelada ao meu coração. E como essa verdade tem sido vivida dia após dia. Eu confesso para você, isso me fez refletir sobre muitas atitudes e muitos hábitos que não se assemelham com as atitudes de Jesus. Eu fazendo, ruminando dentro de mim essa pergunta. Isso me fez hoje trazer essa pergunta para essa noite. E a minha pergunta para você: quem é Jesus? Baseado na experiência que você tem tido, baseado no relacionamento que você tem desenvolvido. Jesus para você é apenas um amuleto? Jesus para você é alguém que você busca nele o socorro quando você está no aperto, diante do problema, diante da dificuldade, de algo insolúvel, de algo impossível? Porque essa tem sido, irmãos, a realidade na vida de muitos de nós. Conhecemos a Jesus baseado apenas numa necessidade que nós temos de provar do que o poder dele pode fazer na nossa vida. E o Evangelho de João vai começar a escrita desse livro, revelando Jesus. Quando a gente vai olhar os 4 evangelhos, a Bíblia tem 4 evangelhos e cada um deles vai falar da pessoa de Jesus. Eu estava olhando, dando uma estudada, e tentando ver no Velho Testamento onde foi o primeiro momento que a Bíblia menciona algo que aponta para a pessoa de Cristo. Quando eu olhei lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a própria fala de Jesus aponta para, é o primeiro momento que é mencionado um texto que aponta para Jesus. A Bíblia diz que após o homem ter pecado, por ter desobedecido a direção do Senhor, o Senhor expulsa eles do jardim, coloca sobre eles uma sentença. Mas ali Deus dá uma palavra também de sentença para a serpente que representava Satanás. E o texto vai dizer, o próprio Deus vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto aqui, Deus está fazendo uma menção, não de forma clara, mas segundo muitos estudiosos, a pessoa de Cristo. Chegaria um dia que a semente da mulher, e é por isso que Jesus, esse verbo que se torna carne, passa a habitar, ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, ela concebe ele, e esse fruto da mulher pisa na cabeça da serpente. O próprio Deus também estava anunciando sobre o preço do sacrifício que ele estaria pagando a cruz. Então, eu comecei a passear um pouco sobre alguns textos do Velho Testamento. Gênesis 22, momento em que Abraão sacrifica Isaac, leva Isaac para o sacrifício. Mas ali, diante da obediência no coração dele, aparece no meio do arbusto um animal.
e aquilo seria a substituição. Isaac representava a humanidade, estava destinada a um lugar de sacrifício, morte eterna. Mas Jesus se torna o substituto, o Cordeiro, que assume o nosso lugar. E aí você vai vindo, os profetas, principalmente Isaías, apontando para a vinda do Messias. 2 Samuel, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 7, do 12 em diante, Deus faz uma promessa com Davi, e ele diz: olha, Davi, da tua descendência nascerá um rei, e o reino dele será para sempre. Então Jesus vem sendo anunciado desde o primeiro livro da Bíblia, desde o início. E os evangelhos vêm retratar tudo aquilo, principalmente Mateus, vai evidenciar o cumprimento dessa profecia, trazendo Jesus desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Quando nós olhamos para os evangelhos, você vai ver algo muito idêntico. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Isso quer dizer que havia semelhança na ótica, na escrita, mas cada um desses evangelhos foi escrito para um público específico. Nós vamos ver Mateus registrando os milagres. Quando eu fui verificar quantos milagres Jesus havia feito, e esses milagres, não foi só esse, mas o que os evangelhos registraram, dá um total de 37 aproximadamente milagres que Jesus faz. Mas ele fez muito mais do que isso, e é isso que João vai dizer, que não conteria na página de livros se fosse tido que ser registrado tudo aquilo que Jesus fez. Então os evangelhos vão falar acerca de Jesus. Há muita informação teológica, profética, que revela a pessoa de Cristo. Mas o fato do evangelho traduzir a pessoa de Jesus necessariamente não afirma a realidade minha e sua acerca de conhecermos verdadeiramente quem é o Senhor. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, irmãos, Jesus nunca desejou ser conhecido apenas dentro de uma sala de aula, por meio de uma informação. Então Mateus vai registrar desses 37, 20 milagres. Ele é um livro que foi preparado para o judeu, principalmente o judeu cristão. Então uma linguagem muito apropriada, e ele ali vai trazer a genealogia de Jesus, confirmando a profecia messiânica, afirmando que aquilo que os profetas no passado, usado pelo Espírito de Deus, haviam profetizado, não eram apenas palavras ou informações, mas uma verdade passa a ser concreta a partir do momento que Jesus nasce. João não é tido como o evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. Marcos traz uma linguagem mais geral, com um público mais geral, sendo ele possivelmente o evangelho mais antigo de todos os outros. E ele vai registrar lá em torno de 18 milagres que Jesus fez. O livro de Lucas vai registrar em torno de 20 milagres. É claro que foram 37, mas muitos deles vão falar de milagres, os mesmos milagres que Jesus realizou. O livro de Lucas vai traduzir um Jesus baseado no entendimento do gentil, para que um povo que não havia sido escolhido, segundo a promessa no Velho Testamento, possa ser alcançado. A própria Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Então, quando a gente entende esse texto, Jesus tinha um povo específico ao qual ele queria se revelar. Mas mesmo tendo escolhido um povo, tendo mantido sobre eles uma promessa, essa promessa não acontece. Então é possível muitos de nós, irmãos, conhecermos Jesus baseado numa promessa, conhecer Jesus baseado numa escritura, no ensino, e muitos de nós não conhecermos Jesus num contato pessoal com ele. E João é um evangelho diferente. Ele vai registrar dos 37 apenas 7 milagres. Cada um desses 7 milagres tem um propósito de estar contido nesse livro, porque João decide se ater muito mais em revelar Jesus
como uma divindade e como filho de Deus. Então ele não se atém muito em falar dos milagres e prodígios, daquilo que Jesus podia fazer, mas de quem Jesus era, da sua identidade. Talvez muitos de nós temos nos atidos em conhecer Jesus, baseado naquilo que ele pode fazer. Porque muitas vezes nós só buscamos nos aproximar dele, baseado numa necessidade que nós temos. E o que de fato a igreja vai revelar, se eu e você conhecemos a Cristo, e isso é demonstrado no dia a dia da nossa vida. Que Jesus não é um conceito apenas. Jesus não é apenas uma religião, um dogma, um conjunto de regra. Jesus é uma pessoa. Jesus é um estilo de vida. Quando aquilo que era o verbo se tornou carne, habitou entre nós. Ele está dizendo, eu era uma promessa, mas eu sou a revelação da promessa. E ele se revela para o mundo, convivendo com aquelas pessoas dia após dia. Aqueles homens tiveram a oportunidade que nenhum de nós tivemos. Mas isso não anula, porque o mesmo Jesus que habitou entre o povo do passado, ele continua de forma muito real nos nossos dias. Não está em carne e osso, mas ele está de forma manifesta sobre a nossa vida. E esse verbo que hoje se torna carne, sou eu e você. Ele já não habita na estrutura física que ele esteve, mas o Espírito dele, a pessoa dele, habita no meu coração e no seu coração. E quando Jesus, irmãos, passa a habitar no meu e no seu coração, nós nos tornamos pessoas modificadas. Nós nos tornamos pessoas transformadas. A pergunta que o Espírito Santo me fez olhar para a minha vida toda, 38 anos da minha vida. E me fez ver várias fases da minha história. E entender que cada fase eu vi Jesus de uma forma diferente. Essa semana, ontem, uma pessoa me perguntou lá em Belém, pastor, como é que o senhor está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Eu disse, meu filho precisa melhorar. Eu ainda preciso caminhar muito e aprender mais do Senhor, envolver mais com a presença dele. Mas eu vivo hoje a melhor fase da minha vida espiritual, eu disse para ele. Quando eu olho para a história da minha vida, desde o início, na minha infância, no momento que eu ouvi falar de Jesus, no momento do meu batismo, no momento da minha conversão, eu começo a olhar muitas faces de Jesus durante a minha história. Mas nenhuma delas se compara com a face que hoje eu tenho dele. Por muitas vezes eu conheci Jesus de ouvir falar. Por muitas vezes Jesus foi uma informação para a minha vida. Por muitas vezes Jesus foi uma pregação na minha vida. Foi uma história linda de se ler, de se contar. Mas muitas vezes esse Jesus não era o Jesus real. Porque eu ainda não tinha tido um contato real. Eu ainda não tinha tido uma experiência real. Irmãos, uma história que para mim eu acho maravilhosa é a história de Zaqueu em Lucas 19. Zaqueu era um homem odiado pela população daquele lugar, daquela cidade. Porque era um cobrador corrupto. Um homem que não cumpria apenas o seu papel de cobrador de impostos, mas se prevalecia do cargo que ele tinha, da autoridade que ele era, para subornar, para manipular as pessoas. Constrói uma vida abastada, patrimônio grande, mas isso não foi suficiente para tornar ele um homem feliz e realizado e completo. E um dia eu ouvi falar de Jesus, ele corre, ele enfrenta uma multidão, ele sobe naquele cimo, e de lá ele vê Jesus, e Jesus vê ele. Mas antes dele ver Jesus, Jesus já tinha visto ele. Zaqueu conheceu a fama de Jesus, e a fama de Jesus criou curiosidade no coração dele, e arrastou ele
para a presença dele. Mas agora, quando Jesus olha para ele e decide ir na casa dele, ele é até questionado pelas pessoas ali, como que Jesus decide entrar na casa de um pecador? As pessoas não conheciam Jesus verdadeiramente. Muitas vezes nós vamos falar muitas coisas, rotular Jesus de muitas formas, e todas as vezes que nós rotulamos ele da forma que ele não é, isso é evidência de que nós não conhecemos Jesus pessoalmente. E por que eu estou falando, irmãos? Talvez seja algo muito simples essa pregação. Porque a palavra Jesus, ela é rotineira na sua vida, mas ela se tornou apenas um clichê, baseado na informação, que quando você olha para a vida que você tem, e áreas da sua vida, e você não rompeu, não avançou, não progrediu, principalmente no quesito espiritual, isso revela o Jesus que você conhece. Ele entra na casa de Zaqueu, corrupto, um ladrão, um homem que talvez andava se escondendo, que era odiado. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, senta na mesa de Zaqueu, começa a compartilhar do Evangelho, o reino de Deus, e apresentar uma vida proposta por Deus, revelada pela vida de Cristo, aquele homem não recebe só uma informação na consciência. Aquela informação desce para o coração e se torna uma verdade que transforma de um corrupto para um homem filantrópico, que começa agora a distribuir parte dos seus bens com os pobres e restituir, muitas vezes, aqueles a quem ele defraudou e roubou. A partir daí nós vamos ver a evidência por meio das atitudes de Zaqueu de que de fato ele conheceu Jesus de uma forma real, de uma forma relacional. Então as igrejas estão cheias de pessoas, de membros, que todos os dias estão ouvindo acerca de Jesus. Por quê? Porque ele é o centro de tudo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda vai apontar para um único lugar, para Cristo. Por quê? Porque ele é a pedra de fundamento. Porque é por meio dele que nós vamos conhecer de fato o Pai. Quando ele diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Ele se torna esse advogado, esse mediador. E o livro de Hebreus, irmãos, capítulo 1, do 1 ao 4, ele vai nos revelar a pessoa de Cristo. Deus revelou-se em Jesus Cristo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quando herdou excelente nome do que eles. O que o escritor de Hebreus está falando? Verdades preciosas acerca de quem é Jesus e a sua identidade. Ele está dizendo que ele é o Filho bendito, Filho de Deus. Que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é aquele mediante o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Se nós queremos conhecer Deus, Jesus é o melhor caminho, porque ele é a expressão exata de quem é Deus. Muitos de nós não temos conseguido levar as nossas orações até Deus. E é por isso que muitas orações não têm sido respondidas, porque ainda não conhecemos Jesus como Ele é. O que é a realidade da nossa vida, do casamento, dos nossos filhos, da nossa vida
espiritual não tem mudado muitas vezes, que ainda não conhecemos Jesus na face correta, porque muitas vezes fomos domesticados a buscar Jesus por um benefício pessoal, a usá-lo de forma utilitária na nossa vida. Jesus, irmãos, tem duas coisas para mim e para você. A primeira está descrita lá em Mateus 11:28, vinde a mim. O vinde a mim é o convite de Jesus até Ele. E sabe por que Ele nos convida? Sabe por que Ele nos chama até Ele? Porque Ele tem tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas depois do vinde existe o ide. E sabe por que o ide? Porque Mateus 28:18, Ele vai declarar que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Só alguém que foi outorgado pelo Pai, que foi investido pelo Pai, recebendo todo o poder e autoridade, é capaz de pegar um homem do nível mais improvável, transformar esse homem e empoderar esse homem para cumprir a maior missão, a missão mais gloriosa da terra, que é ganhar vidas para o Pai. Mas por que muitos de nós não temos conseguido vir até Jesus? Que não conhecemos verdadeiramente. Caminhamos em muitas direções, buscamos ajuda, orientação em muitos caminhos, porque não nos foi revelado o verdadeiro caminho. Porque uma vez que o homem, que o ser humano conhece o verdadeiro caminho, ele não bebe em outra fonte. Porque Jesus disse: olha, eu sou a fonte da água da vida. Uma vez, mulher samaritana, que você beber dessa água, sabe o que Ele está dizendo? As tuas emoções te fizeram beber de muitas fontes. Tu já tivesse 5 maridos, tu tens uma carência afetiva, tu já viveu com muitos homens e não encontrou o certo. Sabe por quê? Porque tu não bebeste da fonte certa. E muitas vezes essa tem sido a nossa realidade. Temos feito escolhas baseadas nas nossas carências, nos nossos interesses, porque ainda não conhecemos o verdadeiro sentido da vida. Aquela mulher talvez estava no estágio final emocional da vida dela e espiritual. Nada de errado em você já ter tido 5, 6 maridos ou mulheres, desde que você conheça a verdadeira fonte. Isso não vai se perpetuar sobre a tua vida, porque o Senhor vai estancar isso. Então Ele revelou a ela. Sabe por que a tua vida tem sido uma vida obscura, escondida, cansada, fadigada? Porque você tem provado de muitas fontes, mas você ainda não provou da fonte da água da vida. E uma vez que se bebe dela, não volta a ter mais sede, ou seja, prazer em outra coisa. Irmão, Jesus é tão suficiente na nossa vida, que uma vez que nós o conhecemos, o prazer do mundo se perde, se diminui na dimensão do que o prazer dele pode nos proporcionar. Pode alguém passar anos da sua vida dentro de uma igreja, de uma célula, nascendo num lar cristão, e mesmo assim não beber da verdadeira fonte? Pode, mas que não seja você. Nós estamos vivendo os últimos dias, e é possível nos últimos dias uma palavra que tem sido pregada há mais de 2000 anos ainda não ter sido entendida para uma geração, porque a própria geração pelo qual o Senhor tinha uma promessa veio, buscou se revelar, mas eles não o reconheceram. E isso nos traz uma miragem, isso nos traz uma estatística. Se o povo que foi escolhido não conheceu, quantos de nós que fomos escolhidos por Ele talvez ainda não conheçam? É possível estar envolvido em muitos ministérios dentro da igreja. É possível estar envolvido em muitas ações sociais dentro da igreja ou fora, e mesmo assim não ter conhecido de fato quem é o Senhor. É possível estar dentro de um ministério de louvor, cantando uma bela canção, tocando o emocional das pessoas, e ainda assim não ter conhecido verdadeiramente o Senhor, porque Jesus é um estilo de vida. Se eu continuo falando do meu irmão, se eu continuo fofocando do meu irmão, se eu continuo defraudando as pessoas, se eu continuo enganando as pessoas, se eu continuo vivendo uma vida de mentira, de erro, de engano, isso é a prova de que Jesus não se revela pelas minhas ações. E não houve algo que Ele mais desejou, irmãos, do
do que se revelar. João vai se ater no livro que revela a divindade desse Cristo, que revela esse Cristo não só como um homem nascido de Maria, mas como Filho de Deus. Como Filho de Deus. João capítulo 6. Esse texto, irmãos, ele nos prova de que nós podemos andar com Jesus e mesmo assim não conhecê-lo verdadeiramente. Capítulo 6, versículo 1. Esse texto começa com Jesus diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, que já estava no momento do dia do entardecer, do anoitecer. E essa multidão estava com fome, não tinha onde comprar comida que pudesse suprir toda a necessidade daquele povo. Mas ali tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus pega aqueles pães daquele rapaz, levanta aos céus, agradece ao Pai. E a Bíblia diz que aqueles pães se multiplicam e aqueles peixes se multiplicam, alimentando mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou 12 cestos com que eles ajuntaram. Essa multidão, irmãos, ela agora é impactada pelo poder de Jesus. Você sabia que existia 3 classes de pessoas que caminhavam com Jesus? A multidão, diga comigo, a multidão, os seguidores ocasionais e os discípulos. A multidão era o maior número, mas era o nível de relacionamento, cada uma delas tinha um nível de relacionamento com Jesus. E a multidão tinha um nível superficial, porque era um relacionamento distante. Elas ouviram falar de Jesus, da fama dele, que ele operava milagre, que ele curava, que ele multiplicava, que ele fazia tantas coisas, e elas decidiram ir até Jesus. Os seguidores ocasionais, irmãos, foram homens que por causa de uma ocasião, eles foram até Jesus por causa de um milagre, de uma cura, mas não tinham um vínculo profundo. Mas os 12, que era a menor quantidade de pessoas, foram aqueles que tiveram vínculos próximos do Senhor, profundos. E foi a eles que o Senhor revelou verdades poderosas, que impactaram a vida desse homem, e por meio deles impactaram a terra. Sabe que isso nos faz entender que Jesus nunca vai se revelar para quem é multidão. Se você é alguém que está no meio da massa e que vai e volta, ouviu falar de Jesus, vai lá, mas não tem compromisso, o Senhor nunca vai se revelar para você de forma real. Seguidores ocasionais era uma classe que não estava ali pelo que Jesus era, mas pelo que ele poderia fazer. E se você é um seguidor ocasional, você vem até Jesus porque você quer a sua bênção, o seu milagre, a sua casa, o seu carro. E ele pode te dar tudo isso. Mas esse não é o principal interesse dele. Você vai ter uma relação superficial com Jesus. Mas os discípulos, que geralmente são feitos por poucas pessoas, são aqueles a quem o Senhor vai sentar na mesa e vai revelar os seus mistérios, os seus segredos, e vai empoderar eles para que eles se tornem homens poderosos para instrumentar e mudar uma geração. Se você é alguém que tem fome e sede pela presença do Senhor, que deseja conhecê-lo de forma íntima e profunda, se prepare. Deus vai revelar coisas poderosas para você. Então a multidão é alcançada pelo milagre que supre a fome física. E a Bíblia diz que a partir dali, Jesus sai. Aí ele vai para outro lugar, depois caminha sobre as águas, se revelando para os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e Jesus aparece caminhando pelas águas. Irmãos, quando nós decidimos conhecer o Senhor de forma profunda e íntima, Ele vai se revelar poderosamente para nós. Pastor, mas eu ainda não tive uma revelação do Senhor. E essa revelação, irmãos, não vem só com uma visão, com um sonho, mas com uma certeza no coração, com mudanças de atitude na nossa vida, no nosso caráter. Jesus agora anda sobre as águas, deixa a multidão, vai para outro lugar e aparece em outro lugar andando sobre as águas.
para os discípulos. Jesus não se revela para a multidão. Ele demonstra o poder dele, mas ele não revela a sua verdadeira natureza. A multidão não conhece de fato quem é Jesus. E é interessante que a partir do versos 22 do capítulo 6, Jesus agora começa a falar com aquelas pessoas que estavam ali. E ele começa a ensinar, dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Uma vez que você comer desse pão, você não voltará mais a ter fome. No deserto, o pão que era derramado pelo maná, que o Pai derramava, supria a fome física. Mas Jesus era um pão espiritual, para matar uma fome espiritual, para matar uma sede espiritual, sendo água também. E ele começa agora a descrever. Então, quando ele multiplica os pães, irmãos, ele só tornou aquilo um atrativo para comunicar lá na frente uma verdade poderosa. Jesus muitas vezes vai fazer algo na sua vida, mas ele vai fazer isso para comunicar uma verdade poderosa. E a verdade poderosa não é o milagre físico, não é o milagre emocional, mas é o milagre espiritual. O propósito do Senhor Jesus não era revelar o reino terreno, mas um reino eterno. Não era revelar um poder terreno, mas um poder eterno, que mudaria o destino da vida de uma pessoa. Isso nos faz entender que quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós passaremos a ansiar mais pelas coisas eternas do que pelas coisas terrenas. No verso 35, Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos vistes, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a Bíblia diz que a partir do 41, Jesus não é compreendido pelaquela multidão. Eles pouco estavam se lixando sobre a verdade eterna. Eles queriam apenas usar Jesus para os seus benefícios pessoais. É claro que Jesus pode fazer muita coisa, tudo que você pode imaginar e além do que você pode imaginar. E é por isso que ele diz: vinde a mim. Mas antes dele fazer algo na sua vida, ele quer se revelar a você. Porque senão você ficará buscando a ele só pelos benefícios que ele pode te dar. E isso, irmãos, é viver de forma medíocre. Na média, Jesus vale muito mais do que ele pode fazer. Entenda isso. Jesus vale mais e é mais importante do que os benefícios dele na nossa vida. Se nós decidimos cultivar ele, não faltará pão. E é por isso que ele diz: nunca mais terá fome, não faltará água. E é por isso que ele te diz: nunca mais faltará, você terá sede. 41, murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele disse: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então agora, quando Jesus começa a dizer que veio do céu, simbolizando, e usando como referência o que foi feito no Velho Testamento, quando Deus derramava o maná para suprir a fome do povo de Israel, era só um apontamento. Aquele maná apontava para a pessoa de Jesus, que viria do céu, e ele seria o pão para saciar toda a fome que a humanidade teria, e não seria uma fome só física, seria uma fome espiritual. Porque, irmãos, o que nós precisamos, em primeiro lugar, é da presença do Senhor. E se nós encontrarmos essa presença, seria como ganhar na loteria, para muitos. Resolveria um monte de problema. Mas é muito mais do que isso para a nossa vida. E no verso 60, por causa daquele discurso, muitos acharam o discurso de Jesus duro. Mas isso, na verdade, não foi o discurso que foi duro. A intenção do coração deles era uma intenção errada. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isso escandalizai-vos?
Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creram, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai ele não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirai-vos? Aquela multidão que se alimenta do pão, que decide ir atrás de Jesus, não porque queriam Jesus, mas pelos benefícios dele. Quando agora não veio um milagre físico, mas uma verdade eterna sendo declarada, eles murmuram e abandonam Jesus, vão embora. O coração deles estava ali declarando que o que eles queriam não era o Senhor. Jesus olha para os 12. Ele disse assim: para vocês não passarem vergonha mais lá na frente, querendo me deixar, vão logo no atacado. Vocês não querem também? Talvez essa seja a pergunta do Senhor para você hoje. Eu não sei o que você veio hoje buscar. Se é de fato ter a presença dele ou desfrutar dos benefícios dele. Você pode ter as duas coisas, escolhendo ter a presença dele em primeiro lugar. Mas se escolher os benefícios em primeiro, eles têm prazo de validade. Mas Jesus disse: aquele que beber da minha água, aquele que se conectar na minha fonte, nunca mais voltará a ter sede. Sabe por que muitos de nós somos abençoados pelo Senhor, mas mesmo assim voltamos a viver lutas naquelas áreas que de fato não nos conectamos nele, tendo ele como suficiente na nossa vida? E agora Pedro, usado pelo Espírito de Deus, vai declarar. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Quem é Jesus para você? Olhe para a sua vida, no seu dia a dia, como pai, como filho, como marido, como esposa, como funcionário, como patrão, como cidadão. Quem é Jesus para você? Porque se você tem uma visão correta de Jesus, você vai ser testemunha onde você vai. As pessoas vão conhecer a Cristo pelo Jesus que você carrega. E isso, irmãos, transforma. Traz impacto, transformação. Jesus quer ser conhecido como Ele é. E uma vez que nós conhecemos a Jesus, Ele é a expressão exata de quem Deus é. Nós conhecemos o Pai. O que o mundo precisa não virá por um governo, não virá por uma esquerda ou direita, virá do alto. Muitos estão brigando por tantas coisas, contendendo com tantas situações, defendendo tantas coisas, muitas vezes defendendo o homem, mas não fazem o que é mais importante: conhecer a Cristo para caminhar em defesa do Evangelho. Jesus quer se revelar nesses dias, igreja. Ele está dando sinais. E os sinais apontam para tudo aquilo que já está escrito. Não vamos perder mais tempo da nossa vida. Não vamos mais procrastinar a nossa caminhada com Ele. Porque o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para você hoje. Quem é Jesus para você? E hoje eu posso dizer: Senhor, eu ainda te preciso te conhecer mais, mas hoje eu já tenho um vislumbre de quem Tu és. E é isso que me faz a cada dia me manter, em meio às guerras, às lutas, seguro nele.